Olá, tudo bem? Aqui, professor Marcos Mello, mais uma vez, para uma aula de história, focada mais, nos vestibulares, no Enem, mas para todos aqueles amantes da história, do conhecimento, que sempre é bom. Hoje eu vou fazer a aula um pouco diferente, eu vou fazer toda em cima de imagens, principalmente de charges, e o tema é Revolta da Vacina. Você vai ver aí na sequência que as pessoas imaginavam que se tomasse a vacina iam ficar com feições bovinas. Inclusive o nome vacina deriva de vaca, no caso, uma substância que eles tiravam para fazer a vacina. Tema muito atual, em função aí da Covid, e com certeza pode cair numa prova de história, pode cair numa redação. Eu tenho outra aula aí sobre a revolta da vacina também, analisando umas questões que já caíram. Mas hoje, como eu disse, é uma aula um pouquinho diferente. Essa imagem, por exemplo, é uma das mais conhecidas quando se fala de revolta da vacina. Apareceu já em diversos vestibulares. Eu acredito que as imagens também são fundamentais para o nosso aprendizado. Vamos à sequência já da primeira imagem, uma foto do Rio de Janeiro, capital do Brasil na época. Rio de Janeiro era a capital do Brasil, então os acontecimentos lá acabavam ganhando uma repercussão maior. Como se pode observar nessa charge, diversas epidemias se abatiam sobre a cidade: a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Isso acabava trazendo, inclusive, um problema econômico, ou seja, navios estrangeiros estavam começando a se recusar a atracar nos portos brasileiros. Inclusive, eu falei do paralelo com a Covid, muitos países recusando a presença de brasileiros. Então, um paralelo interessante que tem que pensar. Oswaldo Cruz era um grande estudioso, tinha feito vários cursos na Europa, inclusive, e ele foi, então, ele era, na verdade, uma espécie de ministro da saúde e o responsável, então, por essas ações. Eu queria que você pensasse junto comigo. Qual é o agente transmissor no caso da peste bubônica? O rato. Então, deveria ser eliminado. Inclusive, o governo fez uma campanha comprando os ratos. Então, as pessoas iam caçar os ratos e depois ganhar uma graninha. Essa outra charge, você vê o Oswaldo Cruz penteando a favela, ou seja, essa ideia da política de higienização que era necessário nos bairros mais insalubres. Oswaldo Cruz fez uma viagem a Cuba na época e um cientista cubano tinha descoberto justamente que um dos agentes transmissores da febre amarela era o mosquito. Então, quando ele volta, ele também traz uma preocupação em erradicar essa doença. E aí chegou a vez da varíola, ou seja, apenas com a vacina é que seria possível, então, erradicar a doença. E foi aí que houve uma grande, então, reação contra a vacina. Veja como muita coisa não mudou, Eles acreditavam que se você tomasse a vacina, você, como eu disse no começo, iria ficar com feições bovinas. Por isso, então, se recusavam a tomá-la. O governo, então, resolveu decretar a obrigatoriedade da vacinação, considerando de que era em prol do coletivo e não de uma atitude individual. E aí as pessoas tomaram isso como uma agressão. Veja nessa charge, por exemplo, o matador Oswaldo Cruz. Então, diversos setores de oposição ao governo aproveitaram a situação para tentar também desestabilizar o governo do Rodrigues Alves, que era o presidente na época. Aqui você vê o Oswaldo Cruz, uma caricatura, o Oswaldo Cruz sendo enforcado. Então houve toda uma mobilização, como eu já disse, tanto popular quanto de alguns setores da oposição, para tentar desestabilizar o governo. E aí organizaram-se, então, os pelotões para vacinar as pessoas obrigatoriamente. Aqui você vê o exagero, uma lança
passando, né, transpassando aí os braços das pessoas, mais uma ilustração da reação. Aqui você vê uma foto da Avenida Rio Branco, ou seja, então você tem que lembrar que paralelo à obrigatoriedade da vacinação, havia então esse projeto de reurbanização do Rio de Janeiro, né, que vai então descontentar as camadas populares em função da destruição, né, dos cortiços, né, dos casebres. Inclusive foi a origem das favelas, as pessoas saíram desses locais e foram para os morros. Essa é uma das charges mais conhecidas, como eu já disse, sobre a revolta da vacina. Inclusive, se você conseguir assistir o meu outro vídeo sobre a revolta da vacina, eu fiz uma análise um pouquinho mais detalhada sobre ela. Tá? Aqui, mais resumidamente, você vê, né, do seu lado direito a população e do lado esquerdo uma caricatura do Oswaldo Cruz sentado em vacinas, né, ilustrando esse confronto. Aqui um pouco o saldo desse confronto. Foram mais ou menos uns 3 dias, né, de confronto, e aí você vê, por exemplo, um bonde virado, e então algumas pessoas presas, enfim, e 30 mortos. Aos poucos as coisas foram se acalmando, e aí até voluntariamente, né, percebendo que não tinha, né, muito sentido aquela reação contra a vacina, a mortalidade estava diminuindo, então as pessoas espontaneamente, até um movimento contrário, começaram a exigir a vacina. Oswaldo Cruz, inclusive, recebeu esse prêmio em Berlim, né, pela eficácia do seu combate à varíola, né, especificamente, e as doenças em geral. Pessoal, por hoje é só. Espero que você tenha curtido, né? Se você gostou, você dá um like, compartilha aí com seus amigos. Espero ter contribuído aí para, né, a sua formação, né, sobre esse assunto. E eu te encontro então na próxima aula, legal?